Olá, seja bem-vindo em nosso canal. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prevaleça hoje e sempre em nossas vidas. O que é o Espírito Santo na Bíblia? A pergunta mais correta seria: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Na Bíblia descobrimos que o Espírito Santo tem emoções, vontades, intercede. Romanos 8, 26, 27, fica triste. Efésios 4, 30. Mas também atua como Consolador, que Jesus havia dito que ele seria. João 14, 16, 26, João 15, 26. A origem da palavra Espírito, na Bíblia, se traduz como algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível. Em hebraico, a palavra é ruá, e no grego é pneuma. Possuem a mesma origem na raiz que passa a ideia de soprar. Vento. Gênesis 8:1. Então Deus lembrou-se de Noé, e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fôlego. Abacuque 2, do 19. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. A ideia destes significados tem algo muito semelhante com o do Espírito Santo de Deus. Não vemos com nossos olhos humanos, mas sabemos que traz um efeito que podemos enxergar. Segundo o dicionário expositivo do Novo Testamento, o Espírito de Deus é como o vento. É invisível, imaterial e poderoso. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa, não apenas uma força ou um poder. Jesus disse que ele é uma pessoa quando o chamou de nosso conselheiro, algo que só uma pessoa pode ser. João 14, 16, 17. A Bíblia fala que ele tem todas as características de uma pessoa. Ele fala. A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Atos dos Apóstolos 13, 2. Ele pensa. O Espírito Santo sonda e compreende as coisas de Deus. Tem capacidade intelectual. 1 Coríntios 2, 10, 11. Ele sente. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem capacidade para sentir emoções. Efésios 4, 30. Ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade. Atos dos Apóstolos 16, 7. Ele é enviado tanto da parte de Deus Pai e de Jesus, o Filho, e é uma parte integral da Trindade. O que o Espírito Santo faz? Ele fala de Jesus. O Espírito Santo glorifica a Jesus e o torna conhecido a nós. É só por ele que podemos conhecer Jesus. João 16, 13, 15. Ele convence o pecador. Quando alguém é convencido do seu pecado e da justiça de Deus, isso é por ação do Espírito Santo, também conhecido como Espírito da Verdade. João 16, 7 e 8. Ele transforma o crente. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, que atua na sua vida para a salvação. Por isso, o Espírito Santo é chamado Espírito de Vida. Romanos 8, 2. Ele guia. O Espírito Santo nos ensina como viver como Deus quer. Ele mora dentro do crente e ajuda-o a encontrar o caminho que deve seguir. É ele que nos ajuda a interpretar a Bíblia corretamente e a aplicá-la nas nossas vidas. Gálatas 5,16. Ele capacita, através da ação do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. As novas atitudes do cristão são conhecidas como fruto do Espírito, porque são o resultado de seu trabalho. Gálatas 5, 22 e 24. É também o Espírito que nos dá capacidade para testemunhar de Cristo, ensinar e fazer boas obras. Até no Antigo Testamento, quem dava o ministério era o Espírito Santo de Deus. Ele dá dons. Os discípulos receberam de Jesus dons diversos, pelo Espírito Santo, tais como discernimento, realizar milagres, profecia, interpretação, cura. Mas é o próprio Espírito Santo que operar esses dons em nós para ser bênção para todos. 1 Coríntios 12, 4 a 11. O apóstolo Paulo também ansiou pelos mais variados dons,
Mas ele focou no amor, fez descritivos das qualidades do amor e disse que elas, nada vale ter outros dons. 1 Coríntios 13, 4, 8. Deixemos o Espírito trabalhar em nós conforme sua vontade, e façamos como Paulo exortou Timóteo. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Pena TM 4:15. Logo, os dons têm o propósito de edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 14, 12. Quem pode receber o Espírito Santo? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, então o Espírito Santo já mora dentro de você. É Ele quem dá a vontade de ser mais como Jesus e de ficar mais próximo de Deus. É Ele quem tira a culpa do pecado. O Espírito Santo não habita em quem não acredita, mas ele atua no coração de quem o deixa, para convencer e dar o dom da fé. Se você precisa de fé, basta pedir a Deus. O Espírito Santo virá e te ajudará. Inscreva-se para não perder nossos próximos vídeos, ajude o canal a crescer, deixe seu like e fique por dentro de tudo. De seu amigo Pastor Rodolfo Polini, que Deus os abençoe sempre.